Quem foi que deu esse tema, a senhora, que diz assim: renovação da aliança. A epístola do texto diz renovação da aliança. Todos acharam? Todos acharam? Amém. Verso 14 diz: agora, pois, temam o Senhor e sirva com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviam do outro lado do Eufrates e no Egito, e serviam o Senhor, e sirvam o Senhor. Verso 15: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolha hoje a quem vão servir: se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão morando. Ponto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Verso 16: então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo qual nós passamos. Verso 26: Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, pegou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Vamos voltar aí na oração no final. Então Josué disse ao todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não minta ao Deus de vocês. Pode se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, esse texto me chamou bastante atenção desde quando aceitei a Cristo para poder servi-lo. Porque eu via muito das pessoas dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas bem verdade é que esse texto traz um nó na cabeça de algumas pessoas, como trouxe na minha. Por quê? Porque a gente vai ver histórias na Bíblia e na vida real que muitas das famílias, o pai é crente e a esposa não é. O filho é cristão e os pais não são. A gente vai ver porque na história que é narrado no capítulo 24, no verso 1, a Bíblia diz que no capítulo 23 do livro de Josué, os dias de Josué já eram dias avançados. Se você parar para analisar, a gente pega o capítulo 1, quando Deus chama ele para cumprir o ofício, e ele olha e vê que o seu legado é pouco perante ao legado de Moisés. Por quê? Porque Moisés manifesta a presença em glória, em poder, em manifestação, em divindade, em respeito da presença de Deus. Mas quando ele vai assumir, ele se acha incapaz, e Deus vai chamar ele no particular e diz: está vendo o livro desta lei? Medita nele dia e noite, e eu serei contigo. Aleluia! Não temais. A gente entende que quando ele aceita o capítulo 2 da sua chamada para poder viver, ele vê que o povo era um povo de dura serviço, ao mesmo tempo estava bem, e daqui a pouco já não estava bem.
A gente vai ver ele analisando o período quando Deus chama Moisés para subir ao templo com as pedras lavadas para entregar a tábua dos 10 mandamentos. O menino está sentado porque ele ainda era jovem ao pé do monte. E ele vai ouvir um alarido de festa. E ele, quando espera Moisés descer, porque ele não se antecipa a subir, porque qualquer um que subisse o monte naquela época era fulminado. O texto é tão bem claro em dizer que quando ele vê Moisés, ele diz: meu Senhor, eu estou ouvindo um alarido de guerra. Só que Moisés olha para ele e diz: negativo. O alarido não é alarido de guerra, não é alarido de vitória, é alarido de festa, porque alguém que Deus tinha levantado para ser exemplo, tinha tomado todo o ouro, toda a prata, induzido ao povo a pecar com ídolos, qual o povo tinha visto no Egito, um tal do bezerro de ouro. A Bíblia diz então no capítulo 33 do Gênesis, que Deus, no livro do Êxodo, que Deus disse: a minha presença não irá mais com esse povo. Aí a Bíblia diz que Deus disse: já que a minha presença não vai, o anjo é que vai descer. Só que Moisés vai dizer: Senhor, o meu trato aqui não foi com o anjo, o meu trato aqui não foi com o arcanjo, o meu trato aqui não foi com o homem, o meu trato aqui não foi com nada que essa terra veio oferecer. Cortando em miúdos, quando foi o encontro de Moisés com Deus, no meio de uma sarça, qual fogo queimava, a sarça também queimava, mas não se consumia. A Bíblia diz que Jetro era o seu sogro e tinha perdido uma das suas ovelhas. Ele, por consciência, vai atrás da ovelha perdida. E no período que ele ia atrás da ovelha perdida, ele deu um encontro com Deus. Parece que é Moisés relembrando a Deus e dizendo: Pai, eu sei que está difícil a caminhada, eu sei que está difícil servir com esse povo, mas uma coisa eu quero dizer: eu não me alistei por mim mesmo. Talvez você quis ser chamado de missionário, mas quando a briga veio, a carga veio, você não aguentou. Talvez você queira ser chamado para ser pregador, só que Deus olha para você e diz: ainda não é chegado o meu tempo. Só que com Moisés foi diferente, porque Moisés indagou a dizer: Pai, se a tua presença não for, não nos tire deste lugar, porque muita coisa para poder acontecer tem que nos levar a um direcionamento. Aleluia! O que é que Deus quer? O que é que o Espírito Santo quer? O que é que Jesus quer? Quando Josué assume esse posto, ele vai entender que o povo que estava com ele era um povo obstinado. A Bíblia então diz que Deus diz: Josué, santifica o povo, santifica hoje, porque amanhã eu operarei maravilha no meio de vós. A Bíblia diz então que a primeira batalha era ultrapassar o Rio Jordão. A Bíblia diz que ele pega 12 pedras, e as 12 pedras representavam Israel, Jacó. Aí a Bíblia vem dizendo: Rúben, Zebulon, Naphtali, Levi, Judá, Dan, José, Benjamim. A Bíblia vai destacando que depois de passar o Jordão, irmão, do outro lado, na terra de Canaã, sabia já uma terra próspera, mas para da terra tinha que estar preparado, porque lá tinha os amorreus, lá tinha os judeus, lá tinha os jebuseus, mas aqui os jebuseus já tinha um povo que já estava batendo no peito dizendo: já que esse povo vem para cá, vamos ver como é a estratégia desse povo. A Bíblia diz então que depois de passar, depois de santificar, Deus dá uma ordem a Josué: Josué, chama o povo, chama os levitas, chama o sacerdote, pega a arca, bota na frente e vai dando voltas até eu determinar. Muita
as voltas seriam, e no período certo você vai gritar. A Bíblia diz que Josué vai mandar 2 espias a uma cidade e vai livrar uma casa depois da queda. A primeiro ato aqui é que alguém dentro de casa precisa de um livramento, e Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Talvez, irmão, você esteja aqui vivendo o pior momento da sua vida. Talvez você está aqui dizendo: 2022 eu não adquiri nada, 2023 também não mudou, chegou 2024 e cadê a promessa? Eu posso chegar para Deus para a sua vida, esperai o tempo de Deus, porque ainda não é chegada a sua hora. Lembra do que Cristo falou para Maria, quando Maria disse: oi, acabou o vinho da festa, e aí vai providenciar, vai ficar calado. Aí Jesus olhou para ele e disse: o que tem comigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. A Bíblia então vai destacando grandes vitórias com o povo. Aleluia! E Deus é Deus no monte, e Deus é Deus no vale. O mesmo Deus que dá vitória quando você sobe o monte para entregar, para chorar, é o mesmo Deus que vê você entrando no quarto, cabisbaixo, abatido, angustiado, olhando para o espelho e dizendo: Pai, por que tu me resgatou, Pai? Por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus? E talvez tem pessoas aqui que nem resposta tem tido, porque é muito brava, querendo colocar Deus na parede, o céu está calado. Mas eu venho com uma resposta de Deus para a sua vida. Ele está ouvindo tudo, e no momento certo vai agir ao seu favor. E quando ele agir ao seu favor, lembre de dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Paulo disse: em tudo da graça. Voltando para o texto, a Bíblia indaga a dizer que grandes vitórias o povo adquiriu. Moisés já era um homem velho, feriu a rocha, não santificou o povo diante a Deus. Aí a Bíblia diz: Moisés, não colocarei nem tu nesse povo na terra prometida. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Subiu o monte, Moisés sobe o monte, vê a terra e diz: chama Josué, será o seu sucessor para liderar o povo. Se você pegar na Bíblia, 3 grandes homens estrategistas em batalhas. O primeiro foi Josué, porque estava com a primeira batalha contra o povo dos Amalequitas. No capítulo 18 do Êxodo, a Bíblia também diz que o segundo homem estrategista em batalha era Gideão, porque Deus dá grandes vitórias para pequenos soldados. Deus dá grande vitória. Você perdeu de dar glória, mas eu vou repetir: Deus dá grandes vitórias para pequenos soldados. O nosso Deus é estrategista. A Bíblia diz que no período que ele vai levantar Davi está na caverna de Adulão, irmão, sofrendo a pior perseguição, porque você servir alguém, ser homem com alguém, andar correto com alguém, e no período que você das costas, alguém diz: para mim não presta, para mim não vale, eu quero ver a queda. Aí a Bíblia diz que chega a 400 soldados, aonde? Alguém que está ferido, irmão. Tem gente que olha para você, nem entende, está ferido, está chorando, está cabisbaixa, mas quando eu chego na casa dela para conversar, eu saio de lá paz, eu saio de lá renovada. Tem gente que entra para fofocar, mas você é inocente, é sábio, e diz: irmão, para com isso, bem-vindo ao Evangelho, vamos cortar esse papo. Isso não é papo de família, isso não é papo de crescimento. E quando alguém sai de lá e diz: verdadeiramente eu tive uma, que a presença de Deus opera. O capítulo 23 me chama a atenção, porque diante de batalhas, de guerras, de lutas, de vitórias, o texto também claro em dizer que as vitórias que o povo tinha vivido, o
seus olhos tinha contemplado. Não era nem para você estar aqui. Quantas vitórias Deus te deu e você nem agradeceu. Quando eu olho para a minha vida hoje, varão, eu olho para o espelho e digo: Pai, obrigado por este homem. Quando as pessoas vêm me criticando, querendo falar mal de mim, querendo me apontar, de irmão, eu era saciseiro, irmão. Eu não tinha casa, não tinha família, não tinha nada. Eu levantei ontem para ir trabalhar, contra-atacado pelo inferno. A minha carne almejou voltar para o pecado. Eu estava dentro do banheiro assim: meu Pai, eu não aceito voltar para aquela vida. É isso que o texto aqui está dizendo. Vós abandonai os nossos ídolos lá fora, os ídolos que os nossos pais adoravam, e passai a servir ao Senhor. Porque vírgula, eu, Josué dizendo, eu, se cargo por cargo, eu, pastoreando ou não pastoreando, eu, cantando ou não cantando, eu, tendo oportunidade ou não tendo oportunidade, eu, dando no cartaz ou não dando, a minha fidelidade não vai ser abalada. Aleluia! Você sabe o que é lado de fidelidade? É quando você olha para o cenário e diz: Pai, eu trabalho, eu banco, eu banco, eu faço, eu dou, eu aceito, eu não deixo voltar. E alguém está olhando para você com olhar de gratidão, mas você diz como Paulo falou: Pai, um espinho está na minha carne, um soldado de Satanás vem todo dia me esbofetear. E aí, Pai, eu orei a Ti. Olha, não é qualquer homem, é alguém que viu o céu e não pode contar, é alguém que nos últimos dos sonhos vai escrever: viu a gloriosidade de Cristo. Aí Cristo vai dizer para ele: a minha graça é insuficiente para viver. Então não se empilhe e não se escandalize se você não corta mais fácil. Sabe por que parou? Porque está olhando para a guerra. Sabe por que ele parou de renovar a vida das pessoas por um abraço? É porque está olhando para quem traiu, está olhando para quem abandonou, está olhando para quem deixou. Pode ir os dedos, irmão, pode ir os anéis, mas fica os dedos. Lembra de Abraão? Abraão dizendo com Ló, escolhe para onde quer ir. Pode ir as campinas de Sodoma. Ele disse: não vai, só que estás só. Quando Ló sai, a presença de Deus chega. Está vendo aquelas coisas? Está vendo aquilo lá? Eu vou preparar para te dar, para te abençoar. É porque nós estamos correndo para a luta. Deus não deu, Deus não fez. Sabe qual foi a maior vitória do povo? Foi quando Deus chamou Abraão e disse: Abraão, daqui a um ano, Sara, aleluia, vai gerar uma criança. E nesse período de um ano que ela gerar essa criança, chamará o nome do menino Isaac, porque será para mim a minha aliança contigo. Aí Abraão diz: mas e Ismael? Eu darei também riquezas a Ismael, mas a minha aliança é com Isaac. Mas chegou depois, mas eu não escolhido. Mas chegou depois, eu chamei. Mas nação depois não interessa, porque para Deus não é quando começa, para Deus é do meio para o fim, porque Ele diz: eu sou alfa, eu sou ômega, eu conheço as tuas obras, e diante de ti eu tenho a porta aberta, eu abro e universa, porque tu é sábio de Davi. Quando eu vejo ninguém abre, então acautelai, esperai, e saberás que eu sou o vosso Deus, de geração a geração, de século a século. Porque questiona, porque bragas, porque não me espera, porque choras tanto, como se eu não estivesse perto. Eu estou perto. Jacó falou:
Senhor esteve no nosso meio e nós não presenciamos. Deus passeia como Ele quer. Aleluia! Deus fala como Ele quer. Deus mostra do jeito que quer. Deus alega do jeito que quer. Mulher, isso não é para ir paralisar. Isso é para um grau de intimidade maior. Todo homem na terra que escolher se sacrificar por mim, o sempre ama muito. Com homem for o seu maior encontro comigo. Assim diz o Senhor, porque a igreja